Se você já perdeu horas pensando qual a melhor plataforma para você escolher para fazer o seu lançamento, para colocar o seu infoproduto, o seu curso online no ar, já olhou ali Hotmart, HeroSpark, Eduz, talvez você esteja se fazendo a pergunta errada. Vamos falar tudo sobre isso aqui nesse nosso vídeo do canal. Lembrando, meu nome é Guilherme Saraiva, atuo com educação online há 16 anos, já fui vice-presidente sócio do Grupo SES, um dos maiores grupos de educação online, fui presidente de faculdade também e atualmente eu sou sócio aí, CEO responsável pela LIP, uma empresa de lançamentos, agenciamento de infoprodutores digitais. Então já são mais de 15 anos atuando nesse mercado e o objetivo do canal é ajudar quem tem infoproduto a dar um saldo ainda maior e quem não tem a começar. Bora lá falar sobre isso. Eu acho que isso aqui é um tema muito legal para a gente falar nesse momento. Era um momento de tantas mudanças dentro do produto, momento de inteligência artificial, de novos players entrando, de uma disrupção da maneira como se cria infoprodutos. Mas a gente sabe que muitas vezes a dúvida inicial de quem está montando é aonde eu coloco o meu infoproduto? Qual é a melhor plataforma? Qual que tem melhor taxa? Aonde é mais fácil? Onde é melhor para os meus alunos? Onde é mais seguro? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque tem uma diferença bem importante. Lá em 2017, talvez a pergunta era realmente só sobre taxa. Quem te entregaria a menor taxa no início ali do grande boom dos infoprodutos? Você buscava algum gateway minimamente confiável que te entregasse a melhor taxa. Depois você foi evoluindo para, olha, quem consegue ajudar a oferecer a melhor experiência, né? Porque você, além de ter ali aquele momento de pagamento ou checkout para você vender o seu produto, se você está trabalhando com um infoproduto, com um curso online, você precisa também entregar esse curso online. E a partir do momento que esses cursos foram ficando mais complexos, deixaram de ser apenas e-books ou videoaulas puras e simples, notadamente as plataformas também precisaram evoluir. Depois, talvez em 2023, a gente começou a olhar para liberdade, para dados, para entender um pouco mais sobre o aplicativo, qual era a holística que a plataforma conseguiria te dar em mais de uma frente, tanto para você quanto para o seu aluno, para quem compra o infoproduto. E agora a gente vai olhar ainda principalmente para quem vai te ajudar a escalar o seu negócio, ou seja, a plataforma que vai te ajudar a sair daquele momento inicial para até um outro patamar, porque as plataformas não estão paradas, é um jogo concorrencial que está sempre andando e não se fala só de taxas, né? Se fala de comunidade, de clubes de mentorias, então boa parte dessas grandes comunidades hoje tem mentores que tentam ajudar você em outras frentes. Algumas delas você pode participar de podcasts, você tem hoje inteligência artificial por trás de algumas dessas ferramentas, então existe também uma corrida por parte dessas plataformas para te oferecer cada vez mais oportunidades e conteúdos. Beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quais são as principais hoje, Guilherme? Olha, a gente tem aqui, eu vou falar de algumas delas, mas sem dúvida nenhuma a principal, a mais conhecida delas é a Hotmart, a maior plataforma de gateway de infoprodutos do país, que já passaram aí mais de 50 milhões de pessoas, não infoprodutores, né, mas 50 milhões de pessoas já compraram pelo menos um infoproduto dentro da Hotmart. E o que eu acho que tem uma vantagem na Hotmart muito grande? Eu acho que assim, é um ecossistema gigantesco. Para afiliados ainda talvez seja a melhor, justamente pelo efeito de rede, e um checkout obviamente super confiável. E o legal, galera, mais recente ainda da Hotmart é que em termos de tecnologia, eles acabaram de anunciar a IA deles dentro da área de aluno, que ela faz uma leitura dos seus conteúdos para poder responder a dúvidas dos seus alunos em tempo real de maneira imediata. Para quem tem aí uma quantidade legal de alunos, sabe que a parte de suporte muitas vezes é o que a gente tem que investir, tem que gastar tempo nosso, do time. Então, a partir do momento que você consegue ter alguma ferramenta nesse sentido, obviamente te ajuda. Por outro lado, por ser a maior plataforma, ela tem naturalmente uma taxa um pouquinho maior, né? Maior do que as demais de início e é um pouco mais rígida em relação a regras, em relação a copy, em relação a checkout e a sua própria negociação com a plataforma, né? Não é que você vai chegar hoje começando o infoproduto, você começar já chegando com alguma negociação super favorável no Hotmart. Não é assim que vai funcionar. Então vamos dar uma olhadinha aqui
esse é o site da Hotmart, né? Você vai ter a oportunidade de criar o seu infoproduto, né? Então, bem fácil, você tem aí todos os mecanismos de entrar e de logar via Apple, via Google, via Social, né? Você tem aqui as informações que eles possuem, que tipo de produto, né? São mais de 15 formatos aí de produtos, como a gente comentou. Você pode fazer curso, mentoria, e-book. Tem a parte de produtos físicos, né? E, por exemplo, ali na editora, eu sei que eles têm uma parceria com uma editora hoje para você poder mandar só o arquivo e aí a própria gráfica deles faz e fazem o documento e pode enviar para o aluno. Então, para quem trabalha com esse tipo de modelo também fica bacana. Então, eles têm vários exemplos aqui, né, como o porquê escolher a Hotmart. Claro que eles vão vender o peixe dele lá dentro. Um pouquinho mais sobre aqui a questão das possibilidades, né? Então, estão criando produto, ajudam a construir aqui a página de vendas gerais, ajudam a criar a parte de e-mails, copies e também entregar o conteúdo dentro da plataforma de streaming deles, que é particularmente assim, é uma boa plataforma. Para quem está começando, eu acho que no sentido de uma plataforma com uma área de alunos boa de entrega, funciona muito bem. Beleza? Então, aqui você consegue ver um pouquinho mais. Voltando aqui para a gente. Ok. Então, isso é uma boa possibilidade, né? A QIFI, vamos agora bater um pouquinho na QIFI, né? Olhar um pouquinho da QIFI. Ela é bem rápida, eu acho, de configurar. Ela tem uma boa experiência de usuário. Ela é uma queridinha também, cresceu bastante, até com a parte de conteúdos. Tem um podcast muito famoso, muito legal. Eu acho que é o melhor podcast que entrevista infoprodutores de vários tamanhos. É o da QIFI. E ela funciona muito bem. Eu acho que ela se posicionou ali, talvez como a terceira grande opção depois da Eduz e da Hotmart, obviamente, mas ela é boa, ela é moderna, ela já nasceu um pouco mais moderna talvez do que a Eduz, e funciona também de uma maneira adequada. Vamos trabalhar aqui para vocês, que vamos lá. Essa aqui é a página da QIFI, né? Um pouquinho já mais moderna, mas também é bem direta, né? Ela vai te explicar um pouco dos benefícios. A área de membros, pessoal, ela é algo que, no geral, o que aconteceu? Eu vejo a última onda do mercado era a área de membros ter um design mais cinematográfico, né? Mais Netflix, sejamos transparentes. Então, a área de membros ela era algo muito incipiente no primeiro momento. Então, muitos players buscavam acessar com outras áreas de membros, áreas de membros de terceiros. Depois, as plataformas foram começando a crescer esse viés. E o último ponto era muito essa questão da plataforma no estilo Netflix. Se você for ver, por exemplo, outra empresa que se chama Ubla, né, com Hubla, ela também foca muito numa experiência de usuário dentro da área de alunos, na área de membros, com um formato bem Netflix. E aqui o QIFI não é diferente. Então, eles também têm essa ideia de um design cinematográfico. É muito bom, é positivo se você souber estruturar e modular seu curso dessa maneira. Facilita muito a identidade para os alunos entenderem. Se você tem um pouco mais de necessidades, então se você já tem uma necessidade mais avançada de criação de desafios, né, de uma comunidade dentro da sua área de membros, aí você vai ter que avaliar se só essa questão do formato mais premium te atende. Mas eu acho que para a maioria dos casos, isso aqui atende muito bem. Beleza? Bom, vocês vão ver que, cara, quase todas as plataformas falam que elas aprovam mais, né, do que as outras. Então, é óbvio que você vai ter mudanças aqui da taxa de aprovação de acordo com o que você oferece, mas é um peixe que todo mundo vende praticamente da mesma forma. Olha aqui, eles falam muito do QI Crash, né? Olha que legal. Se você faturar 1 milhão aqui, você pode... você vai lá, um acompanhante tudo pago para você ir lá gravar esse podcast. Acho que foi uma ótima opção de marketing deles. E aqui eles também têm algumas premiações, né? Isso também não é só deles. A Hotmart, a Eduz também e outras fazem esse formato também de você ganhar uma viagem grande aqui para Dubai, caso você vá bem. Então é isso. Fala um pouquinho sobre atendimento. Atendimento é super rápido. E um pouquinho sobre saque e tudo mais, beleza? E também, para finalizar, quem aqui já participa. Vocês percebam, galera, que a lógica das plataformas ela é mais ou menos parecida, né? Ela te explica ali mais ou menos como é a construção, te fala rapidamente das taxas, ela te traz alguma visão de como é a área de membros, te dá a ideia do que você ganha
se você atinge determinada quantia vendida, mostra quem são os outros players que participam lá dentro para você ter o referencial e no final te dizem ali se você tem acesso a eventos exclusivos, alguma coisa nesse. Então é mais ou menos um padrão que vocês vão observar em todas essas. Isso é muito legal, mas vocês têm que olhar por dentro, olhar taxas, olhar a maneira de funcionar e ver qual é a melhor proposta que funciona para vocês. Beleza? Além disso, a gente tem a Eduz. E aí, deixa a gente dar uma olhadinha na Eduz. Particularmente, eu tenho uma relação com a Eduz também, então é importante dizer isso, né? Eu já atuo e lanço com a Eduz há mais de 3 anos. Acho uma boa plataforma, uma plataforma sólida de vendas. Nunca tive problema de checkout, por exemplo, com a Eduz. Mas acho que, e até em termos de taxas, eu acho que eles são competitivos. Então, para quem está começando, é uma oportunidade. É um gateway também já conhecido, já estruturado, já um pouquinho mais longo. Então, funciona em termos de estabilidade para vocês. Mas em alguns momentos, talvez, eu acho que pode ainda ter uma percepção de não tanta modernidade da Eduz, né? A área de membros, por exemplo, é uma área de membros que eu acredito que deixa a desejar comparativamente à área da Hotmart e à área da QIFI. Claro, uma opinião pessoal. Talvez a própria área de membros da Ubla, ela é um pouco acima da área de membros da Eduz. Acho que um dos bons diferenciais da Eduz talvez seja, de fato, todo o dashboard deles de pagamentos, as taxas, a antecipação, um checkout bom de vendas, as páginas também são bem feitas. Mas vocês percebam que, assim, se vocês forem na página da Eduz, vai ser muito parecida a construção da página, né? Falar de suporte 7 dias por semana a qualquer momento, as histórias aqui de quem vende na Eduz, né? Os nomes, então, como vocês veem, como todas as plataformas, todos exploram os nomes de pessoas famosas que estão vendendo lá dentro da própria Eduz. E aqui um pouquinho mais sobre o que eles te entregam, programa Partner, o programa Unity, que é como se fosse um programa deles de parceria, de Black, e aquela questão de evento também, né? Eles também têm um evento anual, que tem o app deles, funciona bem. Ok, é uma opção também para vocês. Agora, vamos voltar aqui. Voltando aqui comigo. Então, assim, essas são as 3 que eu considero principais, mas você tem várias outras, como eu falei da Ubla. A gente tem também a questão da HeroesPark, né, que talvez seja interessante, o mais interessante para quem vive mais de recorrência ou de comunidade, que necessariamente uma grande venda de uma vez, mas quem pode ter ali uma comunidade que pague uma assinatura mensal, justamente por ter um custo um pouquinho mais baixo para poder ter. E qual é a última opção, Guilherme, que eu posso ter? Eu posso criar meu próprio checkout, né? Eu posso ter uma empresa aí diretamente que coordena o checkout para mim, como uma Pagar.me da vida, uma Stripe e tal. Qual a grande questão de ter a minha solução própria? Porque eu não vou conseguir plugar diretamente com uma Pagar.me da vida. Eu vou precisar de um gateway de pagamento no meio. Se a Pagar.me ela fosse falar de maneira bem simples aqui, como se fosse o banco. Eu preciso de uma plataforma que se conecte com essa outra para poder fazer. Então, eu vou precisar de alguém que me gere o checkout. E mais do que isso, né? Eu vou precisar também de uma área de membros. Então, se eu vou ter que fazer uma interseção com 3 partes, pelo menos, já é algo que vai gerando algum grau de complexidade. Não recomendo para quem está começando, obviamente, partir por esse caminho. Quando você tem ali de 5 a 10%, você pode trabalhar com uma plataforma consolidada que vai te dar do checkout, né, da página de conversão até a aprovação, até a tua área de membros. Você falou, Guilherme, puxa, mas é muito alto esse percentual. É alto, mas individualmente, se você estiver iniciando, se você ainda estiver começando a escalar o seu negócio, talvez o dinheiro que você vai gastar é maior do que esses 9, 10%. Então é algo para você considerar, fora o nível de complexidade, né, pessoal? Eu já vi lançamentos grandes e importantes, às vezes, se arrebentarem porque tiveram problemas de integração, tiveram problemas ali de checkout. Então, você tem que botar isso em consideração na hora de você fazer uma escolha nesse sentido. Eu só acredito que a parte do checkout próprio faça sentido para quem já tem uma operação estruturada e que realmente busque cada 1% ali, faça muita diferença no negócio. E ainda assim, se você tem uma operação super estruturada, as grandes empresas como a Hotmart, a Eduz ou a QIFI, elas vão te dar negociações onde você vai pagar muito menos do que você paga no formato normal, tá? Obviamente que elas têm interesse que os grandes infoprodutores estejam atrelados a ela, então você vai ter boas propostas que vão valer a pena financeiramente para você ficar lá, muito provavelmente. Vamos dar uma olhadinha aqui
considerar para vocês agora, eu quero que vocês deem uma olhadinha na tabelinha que vai aparecer para vocês aqui em relação à parte de taxas e comparativos, né? A Hotmart ela já começa ali em 9,9%. Claro que isso aqui é para a primeira faixa de vendas. Se você for crescendo ali o seu faturamento, vai aparecer, você vai ver que vai ficando melhor esse percentual. Tem um checkout robusto, mas obviamente é mais rígido, né? Até pelo fato deles serem os maiores, uma boa rede de afiliados e aqui uma parte de recursos de IA, eu acho que funciona super bem. Talvez seja a mais avançada aí entre todas elas, a parte de inteligência artificial. Perfil ideal pode ser já para quem esteja crescendo e tem afiliados ou está com lançamentos maiores. Eu ainda acho que é a plataforma mais confiável. Se você está começando muito do zero, talvez você não ganhe tantos benefícios assim, ou outras plataformas possam te entregar e aquele percentualzinho você fazer a diferença para você. Mas eu acho que se você quer jogar um jogo realmente grande, a Hotmart tem que estar no seu radar. Quando vai aqui para Eduz, né, a gente vai para 4,9% de taxa, mais 2,49%, né? 2,49% por venda. A Hotmart é 9,99%, mais R$1 por venda. Então aqui a Eduz, você vê que ela tem uma taxa melhor. Eu acho que é super interessante aqui para quem está começando e que pode crescer um pouquinho mais, ou seja, tem uma estrutura de crescimento. Tem aqui um checkout personalizável, afiliados eu acho que não é tanto a força assim da Eduz, mas ainda funciona bem. E eu acho que a inteligência artificial ainda é muito, muito limitada, pelo menos da maneira como eu atuo lá dentro. Olhando para aqui o Wi-Fi, ela tem uma taxa inicial parecida com a Hotmart, né? 8,99, um pouquinho abaixo da Hotmart, mas ela tem os mesmos 2,49 aqui da Eduz na parte de vendas. Galera, chequem isso na hora que vocês forem construir o curso de vocês. Olhem no momento, porque é muito volátil, né? As plataformas mudam essas regras, sendo que elas, além disso, elas podem fazer propostas específicas para vocês, mas já é uma base para vocês terem para olhar. Então, o Wi-Fi talvez seja um dos mais modernos desse, principalmente muito intuitivo para quem está começando. É muito legal, é bem interessante. E eu acho que a parte de IA deles e afiliados também é algo que dá para evoluir bastante. Agora, para quem quer agilidade, para quem quer fazer alguma coisa com bom hype, que possa crescer bem, eu acho que faz todo sentido. Também assim como a Ubla, que não está aqui na tabelinha para vocês, mas também é uma boa opção. Ainda tem aqui a opção da HeroSpark, né? 4,6% de venda. Um checkout com boa aparência, como eu disse antes, focado talvez mais na recorrência. Se você tem uma comunidade ali que você paga barato, que é muito focada nessa questão da assinatura, talvez possa fazer sentido para você avaliar essa beleza. Agora, uma coisa que eu quero importante aqui bater com vocês a questão da taxa, pessoal, a questão financeira, ela não pode ser olhada só pela questão da taxa ali inicial. Por quê? Porque além da taxa, essa taxa o que está além da taxa, né, o que fica líquido além da taxa, o teu cliente ele tem, né, a opção de parcelar. E você vai ver que a maioria dos clientes parcela. Então esse custo lá ele vai ficar e como default, né, como unidade padrão, você pode fazer a requisição desse dinheiro normalmente com 30 dias após pagamento, que é aquela confirmação efetivamente que o pagamento está rodando. Então, na maioria dos casos, absolutamente, você começa com essa possibilidade direta. A pessoa pagou hoje, daqui a 30 dias você consegue fazer o saque desse dinheiro. O que é muito comum é a gente fazer a questão da antecipação, né? Poxa, Guilherme, caramba, eu fiz aqui um grande investimento de tráfego, eu preciso recuperar esse dinheiro. Não dá para esperar esses 30 dias e tal, acontece coisa no meio do caminho, tem que pagar o time. Beleza, e aí as plataformas elas oferecem algumas opções. Seja de você antecipar isso para um formato de D14, né, depois de 2 semanas, seja talvez para algo ainda mais agressivo, para você antecipar isso para D mais 2 dias depois. E essa taxa é algo para você olhar, né? A maioria aí das instituições, dessa que a gente mostrou para vocês, tem taxas de antecipação que vão variar entre 1,5%, 1,9% até 3,49%, 4 e pouco por cento ao mês. Além de você ter que provavelmente pagar uma tarifa bancária pelo saque, que vai variar entre R$ 1,50 a R$ 9,00, dependendo de qual for a plataforma. Então você tem que ter cuidado, que se você é uma pessoa que você precisa desse fluxo, você tem que avaliar isso nas suas contas, porque em muitos dos casos acaba quase que dobrando aquela taxa que você pensou, aquele de percentual que você pensou no início, isso acaba quase dobrando o seu custo final.
né? Então, na hora de você ter aquela margem líquida final, você vai ter que considerar isso. Então, se você tem lá 4 e pouco na Eduz, mas você gasta depois mais 3,49, você está indo levando isso aí para 8% mais R$9 de tarifa, etc. Então, é algo muito importante para você olhar também. Por fim, Guilherme, qual é a melhor plataforma? A melhor plataforma é aquela que vai se adequar ao seu momento. O que eu sugiro neste momento atual que a gente está vivendo é que você considere a plataforma que vai te dar também a melhor opção de futuro para entrega dos seus alunos. Ou seja, que vai te dar uma plataforma com uma área de membros sólida, que vai te integrar com ferramentas de inteligência artificial integradas, seja para ajudar no teu suporte, seja para ajudar na tua venda, seja para ajudar na tua recuperação. Que você não faça a conta somente do percentual ou daquele valor de inicial, pois isso não é a taxa final, você ainda vai ter que considerar a antecipação. E você tem que considerar que o quanto você gastaria para, estar num gateway que não te dá segurança, numa plataforma que não te dê segurança, ou para você construir uma solução ali de 3 ou 4 players independentes para você não pagar esse valor. Na maioria dos casos pode acabar sendo até mais caro do que a solução inicial. A gente tem boas ferramentas, estamos no momento sólido do mercado, né? Algumas dessas ferramentas já tem lá perto de 10 anos, então não são iniciantes. Eu recomendo vocês trabalharem com uma plataforma que te dê essa segurança, até porque estamos no momento onde diversos infoprodutores começam a ser alvo de algum tipo de ataque por parte de pessoas que estão mal intencionadas, tentando forjar algum tipo de venda. Então, quanto mais você tem um checkout de segurança, um checkout validado, isso te ajuda demais ali a poder escalar. E principalmente para quem está começando, colocar muita energia numa decisão que vai te bater ali 0,5%, 1%, 1,5%, não é onde deve estar a sua energia. Porque a sua energia no início ela deve estar focada na construção realmente de um infoproduto e na construção de uma audiência para esse infoproduto, que isso vai te dar a escala. A partir do momento que você tem um pouco mais de escala, as próprias plataformas vão te ajudar ali a reduzir um pouco de taxa, a negociar com você, a te dar algum bônus e a fazer com que a sua vida ali, esse 1%, ele seja resolvido. Beleza? Então dá uma olhada aqui, inclusive, também sobre o nosso vídeo sobre como começar um curso online nessa era agora da inteligência artificial.